Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Tô vindo aqui hoje para falar sobre o ator Chris Pratt, o ator aí que é responsável por viver o Peter Quill, o Star-Lord aí de Guardiões da Galáxia, e também vai estar agora no novo filme do Thor Love and Thunder. E também tá estrelando outras várias produções atualmente, o cara tá decolando aí na carreira. Inclusive, o filme que ele tá estrelando também está em exibição agora, que é o Jurassic World Dominion. Ele também faz parte do elenco. E, enfim, ele deu uma entrevista aí recentemente para a revista Men's Health, comentando um pouco da perseguição que ele sofre aí nas redes sociais, dos militantes de Twitter, principalmente, dos lacradores, etc., que odeiam aí o Chris Pratt. E ele falou sobre isso. Eu acho uma entrevista bem importante, então eu vou ler com vocês. É uma entrevista bem longa, então eu não vou ler a matéria toda, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas eu indico que vocês leiam. Eu separei aqui algumas principais partes aí dessa entrevista para a gente ver, onde ele fala, onde ele comenta aí mais sobre esse cancelamento que tentaram fazer com ele, mas ele continua com a carreira sólida em Hollywood aí. Mas eu indico que vocês leiam essa matéria, tá? Quem tiver tempo aí, disponibilidade, queira e se interesse na vida pessoal aí do Chris Pratt, tá aqui uma matéria bem interessante. Vocês podem usar o Google Tradutor aí para vocês traduzirem a matéria. Essa matéria foi publicada pela Men's Health, como eu disse. Vocês podem ver aí como se escreve na tela, ó, Men's Health em inglês, beleza? Então só vocês procurarem aí no Google, façam uma busca e botem Men's Health Chris Pratt, vocês vão achar essa matéria, beleza? Mas enfim, eu vou ler essa matéria junto com vocês, mas antes da gente continuar, eu vou pedir para você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho. Isso é muito importante. Tem muita gente reclamando que o YouTube está desinscrevendo aqui no canal, ou então que não está recebendo notificação quando sai vídeo novo. Então, com bastante atenção, verifique a sua inscrição, verifique se o sininho está ativado para você ser notificado quando sair vídeo novo aqui da Macho Geek. Mas vamos ao que interessa, e a manchete aqui diz o seguinte: como Chris Pratt se tornou o Chris do povo. Estrela de cinema de grande sucesso, amado colega de trabalho, pai de pé e bom jeito geral. Então, por que Chris Pratt é o assunto de tantas pilhas no Twitter? Ele tem algumas teorias. Então aqui tá falando como o Chris Pratt se tornou aí uma das figuras mais odiadas do Twitter, né? Basicamente é isso. E tem um primeiro trecho aqui que eu separei já, que diz o seguinte: no entanto, hoje, em outros dias recentes, parece ele estar lutando para entender uma desconexão entre sua percepção de si mesmo e quem ele é versus a percepção do público sobre ele e por que alguns cantos da internet adoram trollá-lo. Você nunca quer ser pego reclamando ou qualquer coisa, diz ele, porque eu tenho tantas bênçãos, considero tudo uma verdadeira bênção na minha vida, mas durante uma corrida recente, ele me diz: não conseguiu se livrar desse sentimento. Por que eles estão vindo atrás de mim? Eu vou continuar lendo a matéria aqui com vocês, mas eu já vou comentar aqui, na minha opinião, vou responder aí a pergunta do próprio Chris Pratt, porque ele perguntou por que eles estão vindo atrás de mim. Então eu vou te dar 5 motivos, Chris Pratt. Primeiro, você é homem. Segundo, você é hétero. Terceiro, você é branco. Quarto, você é cristão. E quinto, você não anunciou que votaria no Joe Biden, no presidente atual dos Estados Unidos. Você não fez campanha lá como toda a elite de Hollywood em favor do presidente democrata, e você não fez parte da panelinha progressista. Então, por isso que eles te odeiam. É simplesmente isso, cara. E eles vão continuar te odiando, pelo menos uma parcela aí dessa galera. Isso é ampliado, claro, pela mídia, pelo establishment de uma forma geral, mas é um grupo bem pequeno de pessoas que te odeiam por isso. Mas enfim, continuando aqui, vamos ver o que eles disseram. Há uma meta-narrativa pairando sobre a conversa de hoje, e ela deriva de um dos memes mais idiotas, ainda que mais teimosamente persistente, da internet, o pior Chris. Você já viu isso, sim? Ele se tornou viral e ressurge periodicamente no Twitter, com fãs debatendo os méritos ou deméritos dos super-humanos Hollywood Chrises, os Chrises de Hollywood. No caso é o Chris Pratt, o Chris Hemsworth, o Chris Evans e o Chris Pine. E assim, aqui tem outro trecho da matéria onde o James Gunn se manifestou também. Ele já saiu em defesa do Chris Pratt outras vezes, mas ele falou novamente aí para essa matéria. James Gunn, diretor de Guardiões da Galáxia, diz o seguinte: isso me enfurece absolutamente
Chris é incrivelmente gentil com as pessoas, ele sai de seu caminho para ajudar as crianças. Ele é um pai especialmente amoroso. E há um monte de coisas que as pessoas literalmente inventaram sobre ele, sobre sua política, sobre quem ele é, sobre o que ele acredita em outras pessoas, sabe? Eu já fiz um vídeo aqui também no canal falando de uma publicação aí que o James Gunn fez no Twitter defendendo o Chris Pratt. E aqui o Chris Pratt cita um ponto também que ele viu ali uma mudança de percepção do público em relação a ele e aonde ele começou, no caso ali, a sofrer uma certa perseguição e críticas aí por parte de certas pessoas que são os lacradores aí de Twitter, né? Alguns anos atrás, ele explica, ele foi convidado para fazer um discurso no MTV Movie and TV Awards como ganhador de um Generation Award, uma honra para pessoas com muita vida ainda para viver. E ele foi instruído a dizer algo inspirador. Assim, ao lado de um troféu feito de pipoca dourada, falou de coração: Deus é real, Deus te ama, Deus quer o melhor para você. Ele também disse: não seja um bosta, mas as pessoas geralmente apenas se lembram da parte de Deus. Talvez tenha sido arrogância para eu subir no palco e dizer as coisas que eu disse, mas não tenho certeza se toquei em alguém. Ele oferece, ele entende por que as pessoas ficaram desanimadas. A religião tem sido opressiva para caralho por um longo tempo. Ele diz enquanto caminhamos por uma pequena passarela, as palavras se espalhando em uma onda emocional. Eu não sabia que meio que me tornaria o rosto da religião, quando na verdade eu não sou uma pessoa religiosa. Eu acho que é uma distinção entre ser religioso, aderindo aos costumes criados pelo homem, muitas vezes apropriando-se do temor reservado a quem acredita ser um Deus muito real e usando para controlar as pessoas, tirar dinheiro das pessoas, abusar de crianças, roubar terras, justificar o ódio, o que quer que seja. O mal que está no coração de cada homem se escondeu atrás da religião e veio para o passeio. Digo o que quiser sobre o Pratt, mas essas são grandes ideias com as quais ele está lutando abertamente, e é algo que não consigo imaginar outra celebridade no lugar dele dizendo. A situação não foi ajudada pela suposta associação de Pratt com a igreja de celebridades Hillsong, cujas políticas oficiais contêm o que pode ser generosamente chamado de declarações não afirmativas de LGBTQ. Depois que Pratt falou casualmente sobre sua fé com Stephen Colbert em 2019, o ator Elliot Page o chamou. No caso, o Elliot Page aí, né? O Elliot Page é um homem trans, era uma menina e hoje se identifica como homem. O Elliot Page foi que divulgou essa informação em uma entrevista, falando que o Chris Pratt era parabólico, não sei o que, fóbico, né? Como vocês já podem imaginar, porque ele participava dessa igreja chamada Hillsong. E agora o Chris Pratt finalmente se manifestou negando aí essa afirmação. E aqui a entrevista continua. Pratt divulgou um comunicado na época. Recentemente, foi sugerido que eu pertenço a uma igreja que odeia um certo grupo de pessoas e é infamemente anti-LGBTQ. Nada poderia estar mais longe da verdade. Eu sou um homem que acredita que todo mundo tem o direito de amar quem quiser, livre do julgamento de seus semelhantes. O que ele não disse na época e o que ele me diz agora é: eu nunca fui para a Hillsong, eu nunca estive na Hillsong, não conheço ninguém dessa igreja. Ok, por que não dizer isso na época? Eu vou, jogar uma igreja debaixo do ônibus? Ele responde, antes de reconsiderar, se é como a igreja batista de Westboro, não sei se é assim que se pronuncia, perdão, é diferente. Ninguém está sugerindo isso, mas ele poderia ter, você sabe, lido sobre Hillsong. Pratt me disse que frequenta a Zoe Church, mas não tenho certeza se a distinção satisfará seus críticos. Zoe, também popular entre celebridades como Justin e Hailey Bieber, foi fundada pelo pastor Chad Veck. Não sei como se pronuncia também, mas é a mesma igreja do Justin Bieber, pelo que parece. Ele foi produtor executivo de um filme de 2017 que equiparou quebradura sexual com atração pelo mesmo sexo. Pratt também menciona que ele não vai exclusivamente para Zoe. Quando chegou a hora de Layla ser batizada, ele e sua esposa escolheram uma igreja católica normal em Santa Mônica, onde ela adorava quando criança. Então, a Layla, no caso, é a filha aí do Chris Pratt, com a atual esposa, que é filha, diga-se de passagem, do Arnold Schwarzenegger. Tem outro trecho aqui também que eu queria mostrar para vocês, que diz o seguinte: faço uma pausa aqui para lembrar Pratt que nenhum desses barulhos prejudicou sua proeza nas bilheterias ou sua reputação na cidade, que é basicamente a mesma coisa. Também lembro a ele que o Twitter não é um lugar real. Essa é uma lição que aprendi. Ele rebate antes de chegar ao que realmente está em sua mente. Não é uma lição que meu filho aprendeu ainda. E essa é a raiz dessa angústia.
Pratt ainda está sofrendo com a reação por causa de um post recente dele no Instagram, no qual, bem, vou deixá-lo explicar. Eu disse algo como: encontre alguém que olhe pra você do jeito que minha esposa olha pra mim. Então eu dei uma merda pra ela e disse: mas eu te amo, sou muito grato por minha esposa. Ela me deu uma filha linda e saudável. Então um monte de artigos saiu e disse: isso é tão constrangedor. Eu não posso acreditar que Chris Pratt iria agradecê-la por uma filha saudável quando seu primeiro filho nasceu prematuro. Isso é uma sacanagem com a ex-mulher dele. Eu fico tipo, isso é foda. Meu filho vai ler isso um dia. Ele tem 9. Está gravado como pedra digital. Isso realmente me incomodou, cara. Eu chorei por isso. Eu estava tipo, eu odeio que essas bênçãos na minha vida sejam para as pessoas próximas a mim um fardo real. E assim, a gente precisa debater isso, porque essa colocação, que eu concordo muito de que o Twitter não é um lugar real, é muito verdadeira. Mas quem transforma o Twitter em essa relevância e nesse lugar real é a própria mídia. Como o Chris Pratt está falando aqui, ele não está chateado com esses lacradores de Twitter, porque o Twitter está sendo apenas o Twitter. Todo mundo sabe o esgoto que é o Twitter, mas a mídia tradicional hoje se equiparou a esse nível. Então, o que ele está falando aqui, do que ele viveu, é algo inimaginável. Porque tudo bem isso acontecer no Twitter, tem um monte de gente escrota lá falando um monte de merda em relação a ele. Mas a mídia é que repercute isso. E a mídia tradicional, ela tem que entender que ela tem um filtro que os demais setores de comunicação livre, por exemplo, na internet, não tem. A mídia tem esse filtro tradicionalmente de o que passa na mídia é a verdade, o que é repercutido na mídia é a verdade. Então é por isso que a mídia acaba transformando esse lugar completamente bosta, que é o Twitter, em um lugar real, coisa que não é. Então, quando a mídia repercute e faz manchetes com isso, isso com certeza vai afetar aí o Chris Pratt. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, aqui, ó, essa manchete da Folha de São Paulo, que disse isso aqui do Chris Pratt por essa publicação. Chris Pratt é acusado de machismo e de esnobar filho em postagem à mulher. Ela me ajuda em tudo, em troca abro um pote de picles. É isso que foi aí destacado por essa manchete da Folha de São Paulo. Então, o Chris Pratt já estava sendo perseguido, repito, simplesmente porque ele não apoiou o Joe Biden publicamente. Ele nunca fez campanha para o Donald Trump também. Ele nunca falou em favor de nenhuma ideologia política. Ele sempre foi um cara reservado nesse ponto. Ele apenas falou aí nessa publicação algo pessoal que diz referente à família dele. Ele fez um elogio à esposa dele e no texto ele falava basicamente assim: ela me ajuda em tudo na minha vida, ela é uma parceira e tal, e a única coisa que eu faço em troca é abrir um pote de picles. Pronto. Esse foi o motivo aí que despertou o ódio das feministas no Twitter, que fizeram disso todo esse escarcéu e usaram o filho dele para atingir ele, porque o texto dele não era sobre a saúde do filho dele. Transformaram esse texto sobre isso, mas ele só menciona isso numa passagem breve desse texto que ele escreveu. É apenas um termo que ele usou. Ele agradeceu a esposa por dar um filho a ele. E, cara, transformaram esse texto como se fosse sobre isso. Então, é o que ele tá falando. Isso é covarde, cara. Isso aqui é uma pessoa sem escrúpulos para fazer isso, para fazer essas manchetes aí. Então a mídia desceu a esse nível, a mídia perdeu completamente o escrúpulo para fazer esse tipo de coisa. O filho dele vai ler essa manchete agora, vai ler essa manchete um dia, e vai achar que aquele texto foi sobre isso. Foi um ataque à criança, foi um ataque à ex-esposa, e não foi nada disso. Então, o Twitter não é o lugar real, mas o problema hoje não é o Twitter, é a mídia. É a mídia que dá voz aí, que reverbera aí o que acontece nesse ambiente. Mas enfim, é isso. Esse foi o último trecho aí que eu separei, que é o trecho, eu acho, mais impactante aí, onde eu concordo muito com o que ele disse. Eu sugiro novamente que vocês leiam a matéria aí, caso alguém tenha interesse para ler o resto. Mas, cara, eu fico muito indignado porque para mim esse cancelamento do Chris Pratt é surreal. Eu não entendo por que perseguem o cara. E eu concordo muito no que ele falou aqui nesse ponto, de que o filho dele ainda não aprendeu o que é o Twitter. E isso pode gerar um impacto realmente na vida pessoal dele. Ele é separado da ex-esposa, obviamente, e o filho vive com a ex-esposa. E a alienação parental é um problema real, ainda que a mídia ignore completamente, ainda que você não veja manchetes ou programas de TV falando a respeito disso. Então, assim, imagina se ele não tem uma boa relação com a ex-esposa, e a ex-esposa usa isso para influenciar o filho e compactua aí com tudo que a mídia fez, enfim,
isso pode ter consequências graves aí na mídia, na vida da pessoa, e a mídia teria uma parcela de culpa nisso. Então, por isso que isso é completamente um lixo, cara. Eu fico indignado com isso. Para mim, a mídia foi extremamente covarde e continua sendo aí. Quem dá voz ao Twitter, quem torna o Twitter um lugar real é a mídia. Quem torna o cancelamento aí um problema é a mídia. Mas enfim, pessoal, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora eu quero a opinião de vocês sobre esse assunto aí. O que vocês acham do Chris Pratt? Quais são os motivos aí do Chris Pratt sempre estar sendo perseguido por esses militantes de Twitter, por estarem tentando cancelar ele, etc. Qualquer notícia que envolva o nome dele gera polêmica. Enfim, comenta a opinião de vocês aí, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho. Isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais. Dá essa força aí pra gente e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. E claro, deixe aqui o seu comentário, comente qualquer coisa nesse vídeo. Isso é muito importante. Quanto mais você interagir aqui com esse vídeo, mais o YouTube vai ajudar na distribuição. Então, dê esse apoio ao canal, dê essa força aí pra gente e não saia desse vídeo antes de deixar aquele comentário, beleza? Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Valeu!